A Lenda de Vox Machina é uma série animada do Prime Video que conta a história de um grupo de amigos na Terra-média, com muito humor e muita brutalidade, principalmente ali nos primeiros episódios. E eu vou falar disso mais pra frente. Em como essa brutalidade gratuita ofusca o grande brilho da série. E o grande brilho, o grande charme de Vox Machina é usar como base da sua história uma campanha de RPG de mesa, de Dungeons and Dragons 5ª edição. Eu não sei se você que tá assistindo conhece D&D, conhece RPG de mesa, ou se você é um novato no assunto, mas assim como esse vídeo, Vox Machina faz o que ela pode para ser convidativa aos novatos e intensa para os entusiastas. Eu sou Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Como eu assumo que talvez você que tá me assistindo não conhece RPG de mesa, eu vou fazer uma introdução bem rapidinho. Se você já joga, já tem experiência, ao invés de você avançar o vídeo 30 segundos, desce aqui nos comentários e me conta isso que vai ser super legal da gente conversar depois. E já aproveita que você desceu pra curtir o vídeo e seguir o canal, fechou? Mas a ideia de um RPG de mesa é ser um jogo colaborativo entre amigos. Você se senta em uma mesa com seus amigos, cada um deles vai interpretar um personagem que você pode criar da forma como você quiser, e um vai ser o mestre, o narrador da história, pois alguém precisa conduzir e direcionar o que está acontecendo. RPG de mesa é um jogo que acontece essencialmente na imaginação. E eu sei que se você nunca jogou, essa ideia parece muito bizarra, mas é fabuloso sentar numa mesa com os amigos e viver uma aventura que está sendo gerada ali, no momento. O mestre serve apenas como um guia para direcionar os jogadores, mas os jogadores são livres para fazerem o que eles quiserem. Afinal, a ideia é que os seus personagens estão vivendo num mundo de verdade. E para os momentos em que os jogadores pedirem para fazer alguma coisa, é o momento em que os dados vão entrar em ação. Roll initiative. Mestre, eu consigo ver se existem armas nessa sala? Pode sim, faz um roll de investigação. Mestre, eu consigo pular desse telhado pro outro? Pode fazer uma rolagem de atletismo e torce pra você tirar 15 ou mais, senão vai ser tempo. Mestre, eu consigo seduzir o dono da taverna? Não sei, será que você consegue me seduzir? Eu garanto que a ausência de apoio visual rapidamente deixa de ser um problema. A gente até providencia imagens de monstros e coisas assim, mas francamente, o quão ameaçador um dragão na sua frente pode ser depende da descrição que o mestre fizer e da criatividade dentro dessa sua cabecinha linda. Mas eu realmente acho que a melhor forma de você conhecer RPG hoje, entender como flui uma história, como flui a narrativa e como é a dinâmica de grupo de várias pessoas querendo fazer o que elas quiserem, é abrindo o Prime Video e assistindo a Lenda de Vox Machina. Essa série é inteira inspirada na campanha de RPG do Critical Role, basicamente o maior canal de RPG que existe. Então muita gente assistiu ao conteúdo que a história da série cobre ao vivo, no momento em que os jogadores estavam jogando, no momento em que aquilo estava acontecendo pela primeira vez de verdade. A série então é o resultado de uma história criada colaborativamente. E é claro que o Critical Role não é qualquer coisa, né? Todos eles são atores de voz, e muitas das vozes você deve conhecer do mundo dos games. O Matt Mercer, por exemplo, o mestre, dublou o Levi em Attack on Titan, o Yuzuki em Persona 5, o Cassidy em Overwatch. It's high noon. A Laura Bailey dublou tanta gente que eu nem sei como é possível, mas ela ganhou o prêmio de atuação do The Game Awards de 2020 por interpretar a Abby do The Last of Us Part 2, e ela fez também a Viúva Negra em muitos jogos. O Travis William dublou Roy Mustang de Fullmetal Alchemist, o Ace de One Piece e o Thor em várias ocasiões também. Enfim, eu não vou falar do currículo de todo mundo porque são 8 pessoas e eu ia ficar muito tempo só falando. Mas deu pra entender o calibre de quem são os jogadores do Critical Role, né? Então, se já é muito divertido pensar que o roteiro desse desenho é fruto de uma história colaborativa, a melhor parte é saber que ela foi viabilizada através de um financiamento coletivo. Sério, gente, eles meteram um crowdfunding que arrecadou quase 12 milhões de dólares. Talvez você não tenha muita noção, mas fazer animação é muito caro. Tanto que o plano original deles era fazer só uma temporada. E com isso, a segunda já foi viabilizada e a Prime Video foi esperta e já comprou o direito de exibição, que ajuda tanto ao pessoal do Critical Role a espalhar a série com mais força, quanto ao Prime Video de colocar uma série tão legal, tão bacana no catálogo dele. Ao que me consta, a série deve ganhar mais temporadas do que o previsto originalmente, graças à aquisição do Prime Video. Lip, que demais toda essa história. Mas dá pra você falar da série em si? Putz, é real, né? Não falei até agora da série. A Lenda de Vox Machina conta a história de 7 heróis que, no ponto que a história começa, já são um grupo de amigos que viajam juntos, em um mundo que é como a Terra-média. Acontece que eles são caçadores de recompensa extremamente desorganizados, e os primeiros episódios querem justamente fazê-los se preocupar com as pessoas e aflorar o senso de heroísmo. Hey,
Hey, Dragon Man, we don't know what the fuck we're doing. A sinopse de Vox Machina é muito básica. E eu digo que os 2 primeiros episódios não são interessantes justamente por ser uma apresentação que parece que só tá lá pra cumprir tabela, só pra poder entrar no que interessa logo. Mas eu garanto que do 3º episódio pra frente, como a série fica boa. O arco abordado na série já traz toda uma temática de vampiros de um jeito muito interessante de se ver, e é muito interessante perceber nos detalhes de como a série é feita pra quem gosta de RPG de mesa. E principalmente como ela foi feita para os mais de 88 mil colaboradores do crowdfunding. Em muitos momentos eu percebia o roteiro escrevendo diálogos desnecessários e redundantes. Mas se você assistir sabendo que você está vendo a história de um grupo de RPG, tudo faz mais sentido. Mesmo que você não conheça RPG, porque, por exemplo, em um momento eles estão pensando como eles vão abrir uma porta. A druida sugere usar vinhas para forçar o trinco, a clériga sugere esquentar o metal, que é uma magia do jogo, o bardo sugere seduzir alguém e pedir para que a pessoa abra, e enquanto cada um tá pensando em como abrir, o ladino do grupo, ladino que, se você não sabe, é um ladrão, um rogue, o ladino simplesmente chega na porta e abre a fechadura com utensílios típicos para isso, que geralmente é uma especialidade dos ladinos. Olha, essa cena não precisava colocar os personagens dando ideias de como abrir a porta. Ela podia simplesmente ter colocado o ladino indo lá e abrindo. Mas esse momento mostra na tela como funciona um grupo de RPG, como funciona a cabeça de 7, de 5, 4 jogadores de RPG pensando juntos ao mesmo tempo. Pra quem não conhece RPG, pode ser muito estranho ver a primeira temporada girando inteira em volta do passado, né, do backstory do personagem do Percy, um dos personagens do grupo. Mas a história não coloca o Percy como protagonista. Todos os personagens possuem as suas participações na mesma intensidade. E quando é o momento certo, o próprio Percy se coloca como protagonista. E isso é uma coisa bem comum num grupo de RPG. O mestre usa os passados dos personagens para fazer com que a história principal ande, de modo que os jogadores sintam que a história que eles escreveram para compor o passado dos personagens antes da história começar tá sendo valorizada. Então pode apostar que na próxima temporada, outro personagem vai ter esse destaque. Esse interessante destaque que não necessariamente ofusca os outros personagens. Num outro momento, eles estão pensando em várias estratégias para fazer uma invasão. Cada um dá uma ideia, isso dura alguns minutos. No final, a estratégia consiste em sair chutando a porta da frente e batendo em quem aparecer. Pra que colocar uma cena deles pensando num plano se o plano não importa? Porque essa série não é uma série normal. Eu sempre comento nos vídeos que contexto importa, e que em algumas obras o contexto importa mais do que em outras. A Lenda de Vox Machina é um desenho bem divertido e nada mais se você não souber o contexto. Mas tendo o contexto, ela melhora exponencialmente. Se você conhecer os atores de voz, então, nossa, aí ela fica uma delícia. Porque são os próprios donos dos personagens os dublando. São os jogadores originais dando, de novo, a sua voz para os personagens que eles criaram. Isso me empolga muito porque isso é incrível. Nos primeiros episódios eu até duvidei se a série ia ser amigável com quem não joga RPG, mas a história se constrói de maneira tão interessante que pra mim funciona muito bem. Porque eu que jogo RPG, fico muito empolgado ao ver o bardo usando a magia relâmpago que eu mesmo já usei jogando. Mas se você nunca jogou RPG, ainda assim vai ser divertido ver o gnomo bardo gritando. Existem séries que possuem easter eggs, né? Que são aquelas piscadinhas pra quem é fã. Mas a sensação que eu tenho com Vox Machina é que enquanto eu tô assistindo, todo o grupo do Critical Role tá do lado da minha TV, olhando a minha reação e falando baixinho, legal, né? Ficou mó da hora. E aí, se em outras obras o fanservice excessivo seria um problema, cara, essa animação foi financiada pelos fãs. Os fãs literalmente pagaram pra que ela fosse tão sob medida. E no final, a única coisa que me incomoda nessa primeira temporada é a violência excessiva que tem nos 2 primeiros episódios, por 2 motivos. Eu vejo a violência bruta como um elemento narrativo que chama muita atenção. Se a sua história não possui violência na raiz dela, quando houver momentos mais violentos, mais gráficos, vai saltar muito aos olhos. Esse é um assunto que ainda vai render o seu vídeo próprio aqui no canal, fica tranquilo, isso é só uma palhinha. Mas esses momentos de violência aleatoriamente gráfica jogaram contra a própria série, pois eu vi muita gente no Twitter, no Face, no Insta, falando assim, essa é a nova Invencível da Prime Video, mas agora na Terra-média. Cara, Vox Machina não tem nada a ver com Invencível. Mas você vê como esse elemento salta tanto aos olhos ao ponto da turma fazer esse tipo de comentário? Eu acho isso uma pena. Mas aí, é uma pena pequena, é uma peninha. Porque a série foi assistida, ela foi bem recebida, ela fez barulho, vai ter mais temporadas e eu com certeza vou falar dela de novo. Se você já joga RPG de mesa, assistir Vox Machina é dever de casa, hein? Mas se você não joga, essa série é perfeita pra você entender o que se passa na cabeça dos nerds que se sentam em amigos e passam horas seguidas jogando RPG. Pessoal, eu espero
espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Você assistiu Vox Machina? Você joga RPG? Qual RPG você joga? Fala aqui pra mim nos comentários, bora trocar essa ideia. Eu tenho muita vontade de fazer mais conteúdo de RPG, mas pra isso eu preciso saber que vai ter gente aí do outro lado assistindo. E se você ficou curioso sobre o Critical Role, eu vou deixar na descrição um link para as 2 campanhas que eles já possuem completas no canal deles. E é claro, deixa aqui o seu like e a sua inscrição pra me ajudar. Manda um vídeo pro amigo e me ajuda muito. Fechou? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!